Fala pessoal, Francisco aqui mais uma vez e hoje nós vamos começar a conhecer as topologias básicas dos circuitos elétricos. Eu montei aqui no simulador PEF, que é um simulador online e gratuito bem completo, onde nós podemos analisar diversos fenômenos da natureza, entre eles os fenômenos relacionados à eletricidade. Vou deixar até o link listado aqui na descrição do vídeo para que vocês possam acessar esse simulador e verificar e fazer as suas simulações e análises, que vale muito a pena. Então eu já montei aqui nesse simulador um circuito composto por uma bateria, que eu estou utilizando aqui uma bateria de 15 volts, um interruptor e duas lâmpadas, cada lâmpada com uma resistência interna de 10 ohms. Pela forma como eu interliguei esses componentes, vejam que ao fechar esse interruptor, existe um único caminho pelo qual os elétrons podem circular ao longo desse circuito. Posso até verificar isso modificando aqui a representação, fazendo a demonstração da movimentação dos elétrons. São esses círculozinhos com sinal negativo. E quais relações nós podemos retirar então desse fato de que nesse circuito existe um único caminho para a circulação desses elétrons? Bom, se existe um único caminho para a circulação desses elétrons, dá para entender então que vai existir uma única corrente circulando por todos os elementos que compõem esse circuito. Como nós podemos verificar agora, vendo a simulação com as setas que indicam o sentido da corrente, nós podemos observar que existe uma única corrente circulando ao longo dos 4 elementos que compõem esse circuito. Então, se uma dessas lâmpadas, por exemplo, apresenta um defeito, rompe o seu filamento interno de maneira que vai impedir a circulação de corrente, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer essa simulação retirando uma dessas lâmpadas. E ao retirar essa lâmpada, veja o que nós temos. Nós passamos a ter então um caminho aberto nesse ponto do circuito. Por um caminho aberto, nós já sabemos então que os elétrons não vão conseguir se movimentar. Estamos vendo eles aqui todos parados, já que não conseguem se movimentar devido à presença desse caminho aberto. Para que volte a existir corrente circulando nesse circuito, eu preciso conectar mais uma vez a minha lâmpada. Então fiz a conexão com a lâmpada e tenho agora novamente os elétrons circulando, tenho corrente elétrica circulando ao longo desse circuito. Essa topologia, pessoal, ela é conhecida como topologia ou conexão em série. E aí quais são as principais características dessa conexão em série? As principais características são exatamente que nós vamos ter uma única corrente circulando por todos os elementos que compõem esse circuito, e uma característica muito importante é que cada um dos elementos que compõem esse circuito conectado em série, eles compõem o único caminho através do qual os elétrons podem circular, estabelecendo assim a presença de corrente elétrica nesse circuito. Então, se um desses elementos, por alguma situação, não permite a passagem de corrente, seja por uma falha ou seja simplesmente pela abertura de um interruptor, como nós temos aqui, nós vamos passar a não ter corrente circulando por nenhum ponto do circuito, mesmo como é o caso agora das minhas duas lâmpadas estarem perfeitamente funcionais, mas eu tenho um circuito aberto provocado aqui pela presença do meu interruptor. Ao retornar o interruptor à sua posição fechada, nós vamos ter novamente aí a corrente circulando ao longo desse circuito. Eu posso verificar essa questão de que a corrente no circuito conectado em série é a mesma, conectando aqui diversos amperímetros ao longo desse circuito. Então posso conectar um primeiro amperímetro aqui na parte posterior do circuito, no final desse circuito, e veja que eu já tenho aí uma corrente de 0,75 amperes. Se eu conecto mais um amperímetro aqui entre as lâmpadas, nós temos que ter, como resultado esse mesmo valor de corrente 0,75 amperes. É o que nós temos aqui. Isso iria se repetir caso eu fosse adicionando outros amperímetros ao longo desse circuito. E antes de passarmos para a parte prática,
Vamos verificar o que é que acontece se eu por acaso modificar o valor de resistência de uma dessas lâmpadas. Se eu coloco aqui, por exemplo, um valor de 43 ohms para essa primeira lâmpada, permanecendo a nossa segunda lâmpada com 10 ohms. Veja que a corrente do primeiro amperímetro, esse amperímetro entre as duas lâmpadas, diminuiu pela lei de Ohm, né? Se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente elétrica. Eu tenho aqui uma corrente de 0,28 amperes nesse amperímetro que interliga as duas lâmpadas. E como esse circuito continua conectado em série, eu preciso ter essa corrente de 0,28 amperes em todos os elementos do circuito. É isso que eu tenho aqui no último amperímetro, 0,28 amperes, circulando também nesse ponto do circuito. Veja inclusive que a animação aqui do simulador representando o brilho da segunda lâmpada diminuiu, uma vez que nós temos um menor valor de corrente circulando por esse dispositivo. Vamos agora para a bancada verificar em um circuito real essas características que nós vimos aqui no simulador inerentes à conexão em série e através dessas análises conhecermos melhor o comportamento desse circuito. Então aqui, pessoal, eu tenho um circuito montado aqui na protoboard, composto aqui simplesmente por um resistor que limita a corrente que circula por essas três lâmpadas, esses três LEDs. Tenho um LED verde, um amarelo e um vermelho, todos conectados aí através da nossa conexão em série. Como nós podemos observar, esses cabinhos amarelos, eles interligam um único ponto de cada um desses LEDs para o LED subsequente. Essa é uma das características da conexão em série, uma característica mecânica, digamos assim, da conexão. Um único ponto de cada elemento vai estar conectado com um único ponto do elemento subsequente, do elemento vizinho. Como eu tenho aqui os quatro elementos que compõem esse circuito funcionando perfeitamente, nós observamos aí os três LEDs, aliás, acesos. Mas se eu faço a simulação aqui da queima ou do defeito de um desses elementos, por exemplo, retirando o meu LED vermelho, nós observamos que os outros dois LEDs, o LED verde e o amarelo, eles param de funcionar. Se eu retorno o LED vermelho ao circuito, mais uma vez os LEDs voltam a funcionar, e retirando, por exemplo, o LED amarelo, nós também temos a mesma característica de que os LEDs verde e vermelho param de funcionar. Por quê? Porque nesse momento nós temos um circuito aberto nesse ponto do circuito, através do qual os elétrons não conseguem estabelecer um fluxo, não conseguem então fazer com que exista uma circulação de corrente. Posso retornar o meu LED amarelo e mais uma vez nós vamos ter os três LEDs do circuito funcionando. Vamos verificar agora o que é que acontece com relação às medições de corrente ao longo desse circuito. Então, para realizarmos aqui a medição das correntes, eu já estou aqui com um amperímetro, um multímetro, aliás, ajustado aqui na escala de medição de corrente em miliamperes, e sempre que vou fazer a medição de uma corrente de um circuito em corrente contínua, eu preciso abrir o circuito no ponto onde nós vamos executar essa medição e refazer essa conexão através do amperímetro. Para quem ainda não aprendeu a fazer essas medições de corrente, eu vou deixar um vídeo aí mostrando como é que nós fazemos essas medições em um circuito como esse. Então eu vou retirar um dos cabos aqui que conecta, no caso o LED verde ao LED amarelo, e vou refazer essa conexão elétrica através das duas ponteiras aqui do meu amperímetro. Veja que quando eu faço a conexão elétrica, os LEDs eles voltam a acender, uma vez que eu tenho mais uma vez o circuito fechado aí nesse ponto do circuito. E já tenho aí a minha medição de corrente, um valor de corrente de 5,3 miliamperes aproximadamente. Retornando o meu conector, o jump amarelo, nós vamos poder fazer a medição dessa corrente em um outro ponto do circuito, como nós vamos ver agora. Posso fazer essa medição retirando esse próximo cabinho amarelo. Então retiro mais um cabo
o circuito para de funcionar mais uma vez e eu vou refazer essa conexão elétrica utilizando aqui as ponteiras do meu amperímetro. Multímetro interligado mais uma vez e veja que interessante, nós temos o mesmo valor de corrente do caso anterior, 5,3 mA, exatamente por quê? Porque nós temos nesse circuito uma conexão em série, ou seja, existe um único caminho através do qual os elétrons podem circular. Dessa forma, nós vamos conseguir montar, estabelecer, aliás, um único valor de corrente ao longo de todos os elementos desse circuito. Eu conseguiria reproduzir esse mesmo valor de corrente, 5,3 mA, refazendo essa medição em qualquer ponto desse circuito. Mas acredito que já ficou bem claro essa característica aí do circuito em série, da conexão em série. Então, para resumir, na conexão em série, todos os elementos serão percorridos por uma única corrente e cada um desses elementos funciona como parte do caminho responsável por interligar todo o circuito. Se um desses elementos é retirado ou sofre uma falha ao longo do funcionamento, nós temos todo o restante do circuito sem corrente elétrica, sem circulação de elétrons. Então essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal que a gente está trazendo um conteúdo bem interessante para vocês. Valeu e até o nosso próximo vídeo.